Bom dia, irmãos. Estamos de volta para dar continuidade aos estudos que estamos fazendo dos livros do Novo Testamento. Esse trabalho que temos feito aqui no Centro de Estudos Cristãos da Igreja Cristã Nova Vida, Macaé. E hoje nós vamos estudar a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo. E nós lembramos que concluímos semana passada, o irmão Moisés concluiu o estudo da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, e com isso nós fechamos as 9 cartas eclesiásticas do apóstolo, e nós vamos iniciar hoje o estudo das 3 cartas pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo, a carta de Tito, são as 3 epístolas pastorais escritas por Paulo para ministros das 3 igrejas importantes. E essas 3 cartas são as últimas cartas das 13 escritas pelo apóstolo. A carta de 1 Timóteo, ela contém instruções do apóstolo Paulo, que já sabia, que já sentia na realidade, que estava se aproximando o momento da sua partida. E você pode constatar isso lendo o capítulo 4, dos versículos 6 a 8, da sua segunda carta, escrita algum tempo depois da primeira, onde o apóstolo fala o seguinte: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate e terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Essa segunda carta de Paulo a Timóteo, ela foi escrita quando Paulo já estava na sua segunda prisão em Roma, e ele faz o prenúncio da sua morte. Timóteo era o verdadeiro filho na fé. Na primeira carta, no capítulo 1, no verso 2, a gente lê a seguinte declaração do apóstolo: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. E esse carinho, esse amor que Paulo nutria pelo seu discípulo, pode também ser verificado em uma outra carta, quando o apóstolo, lá em 1 Coríntios 4, 27, ele faz uma referência aos irmãos daquela igreja de Corinto, dizendo que por essa razão eu estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. A carta de Paulo ao discípulo Timóteo é uma carta pastoral. Ela foi escrita entre os anos 61 e 65 depois de Cristo. O local, Macedônia, e o alvo dessa carta era um novo ministro, um jovem ministro chamado Timóteo. E se nós pudéssemos usar uma expressão-chave para definir essa carta, usaríamos a preocupação do apóstolo com os procedimentos da sua igreja. Nós poderíamos dividir, fazendo um esboço dessa carta, em 3 blocos, onde no capítulo 1, nós vamos ver o apóstolo preocupado novamente, assim como aconteceu com as outras igrejas, por exemplo, com a igreja de Corinto, com a igreja de Colossos. O apóstolo faz advertências sérias a respeito das falsas doutrinas.
e a gente pode ler lá no capítulo 1. Eu queria que você estivesse com a sua Bíblia aberta para acompanhar comigo essas leituras. Lá no capítulo 1, no verso 15, nós vamos ver o apóstolo fazendo essa afirmação. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele faz advertências contra a falsa doutrina que alguns falsos mestres tentavam implantar também naquela igreja. E ele alerta Timóteo com relação às discussões inúteis, por exemplo, lá no versículo 6, informando que alguns, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas, estão tentando desviar os fiéis daquela igreja. Do capítulo 2 ao capítulo 3, o apóstolo firma os conceitos de liderança e do culto público, instrui aquele seu discípulo a respeito da melhor maneira de se liderar e da melhor maneira de se prestar o culto devido a Deus, e faz também referências à manutenção da sã doutrina. Ele, no capítulo 2, no verso 2, ele faz, por exemplo, menção a uma necessidade de que nós oremos pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Lembrando aqui a mesma instrução que ele passa lá na carta que escreveu aos cristãos da igreja de Roma, sua carta aos Romanos, no capítulo 13, quando ele incentiva aqueles cristãos a orarem por suas autoridades e serem submissos às autoridades. Ele também faz questão de deixar claro para Timóteo quais seriam as características importantes que um bispo, que um diácono deveria ter para poder executar de forma fiel a sua atividade dentro do corpo de Cristo. Lá no capítulo 3, dos versos 1 a 13, nós encontramos, e depois você poderá ler com calma, quais são essas características. Mais tarde, um pouco mais tarde, um pouco mais à frente, nós vamos comentar sobre elas. No capítulo 4 e capítulo 5 e 6, o apóstolo se preocupa a passar para o seu discípulo os cuidados com os idosos e com as viúvas, e também algumas recomendações e incentivos pastorais. E aqui eu queria assim frisar, por exemplo, uma recomendação de Paulo a respeito do nosso viver, sobre as vezes de uma busca desenfreada de muitos, de possuir, de ter, de conquistar. E o apóstolo se preocupa a deixar registrado na sua carta, lá no capítulo 6, uma instrução extremamente importante também para nós nesse tempo, quando ele diz: pois nada trouxemos para este mundo e dele nada poderemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. O apóstolo aproveita essa menção às necessidades básicas da nossa vida, e ele reforça a questão do amor ao dinheiro, quando ele, no versículo 10 do mesmo capítulo 6, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e porque algumas pessoas, ao cobiçarem o dinheiro,
desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então o apóstolo, ele tem essa preocupação de passar a sua experiência como alguém vivido para aquele jovem pastor. Paulo encoraja Timóteo no exercício do seu ministério e inclui severas exortações aos falsos mestres que buscavam destruir a comunidade. No capítulo 4, verso 1 e 2, ele faz a seguinte referência: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Aliás, é bom a gente lembrar que Paulo já havia feito a advertência similar para os líderes daquela igreja, da igreja de Éfeso, quando do seu último encontro com eles, no final da sua terceira viagem missionária, quando ele afirma que aquela igreja precisava ter cuidado para não ser alvo de lobos ferozes. Você pode consultar sua Bíblia lá em Atos 20, 28 e 31 e conferir essa declaração do apóstolo para aqueles líderes da igreja. E é bom a gente lembrar que quando a gente diz igreja de Éfeso, que a gente não pense, não tenha a ideia de uma igreja construída com um templo edificado nos padrões que nós temos hoje, mas nós temos que lembrar que a igreja de Cristo naquela época, ela era perseguida e que as reuniões ocorriam em casas, nos lares, em pequenos grupos, talvez como os nossos grupos de vida, os nossos grupos de comunhão, e esses grupos eram liderados por anciãos que tinham a função pastoral e a preocupação de Paulo era justamente deixar um líder que pudesse conduzir esses pastores desses pequenos grupos. E por isso a sua preocupação de deixar estas instruções na sua carta a Timóteo. Timóteo foi provavelmente convertido ao Senhor por algum discurso, alguma discussão de Paulo, algum sermão de Paulo durante a sua primeira visita missionária que ele fez à cidade de Listra, na sua primeira viagem. E você pode encontrar referência a isso lá em Atos capítulo 14. Ele foi instruído desde a infância pela sua mãe Eunice e pela sua avó Lloyd, que eram judias. E lá no capítulo 16 do livro de Atos, nós encontramos referências do momento quando, algum tempo depois, quando Paulo visita novamente aquela cidade, a cidade de Listra, e ele quer levar Timóteo como seu discípulo para uma viagem missionária. Lá no capítulo 16 de Atos, a gente encontra a seguinte narração: chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho sobre o irmão Timóteo. E motivado por este bom testemunho, provavelmente é que Paulo leva Timóteo
com ele, a partir daquele momento, na segunda viagem missionária, para percorrer e fundar novas igrejas. Paulo permaneceu na cidade de Éfeso durante 3 anos, na sua terceira viagem missionária. E devido a problemas que ocorreram por conta de prejuízos que Paulo estava causando aos ourives daquela cidade, porque, se os irmãos devem lembrar, a cidade de Éfeso tinha como uma grande fonte de lucro a venda de pequenas imagens de prata do templo de Diana. E com a pregação de Paulo, muitos estavam se convertendo e aqueles ourives encontravam nisso uma grande ameaça para os seus negócios. E por conta do alvoroço e da confusão que surgiu a partir desse momento, o apóstolo parte para Macedônia e ele deixa Timóteo como responsável, como líder, como pastor dessa igreja. E nós podemos encontrar uma referência a isso na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no verso 3, onde ele diz: partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. A finalidade, portanto, irmãos, o grande objetivo de Paulo era instruir esse jovem pastor que tinha uma tarefa extremamente desafiadora. E Paulo escreve essa carta orientando e ajudando Timóteo nessa sua primeira responsabilidade pastoral, avisando aquele jovem pastor a respeito dos perigos e erros dos falsos ensinos, das falsas doutrinas, e que essas deviam ser banidas do meio da igreja. Paulo também anima aquele jovem pastor a continuar na verdade e a viver uma vida santa. E você encontra lá em 1 Timóteo, acompanha comigo na sua Bíblia, lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 12, o apóstolo falando o seguinte para aquele pastor: ninguém os despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Paulo também deixa instruções na sua carta para que o culto público daquela igreja fosse resguardado, fosse realizado de uma forma ordeira e decente. Paulo também estimula Timóteo para que desenvolva na liderança da igreja uma liderança madura e pronta para aqueles grandes desafios. Se a gente ler com cuidado esses 6 capítulos dessa carta, nós vamos observar que é um grande manual para o ministério pastoral. E algumas perguntas vêm quando a gente observa com mais cuidado a carta, quando a gente pensa se temos de fato, como líderes das igrejas cristãs atuais, se temos nos preocupado em preservar a sã doutrina de Cristo em nossos dias. Será que essa é a grande preocupação da maioria dos líderes das nossas igrejas? Nós temos, como líderes, estimulado os nossos irmãos a serem fiéis à palavra de Deus. Temos estimulado a ler a palavra, a estudar a palavra nos nossos encontros semanais. Temos estudado com profundidade a palavra de Deus, para que justamente essas heresias, essas vãs filosofias
essas falsas doutrinas não possam ser lançadas e encontrem no nosso povo, no meio do povo de Deus, um terreno propício para que ela possa germinar. Nós percebemos também que na abundância dos conselhos sobre os princípios a seguir na organização da igreja, dois fatos se distinguem e que a gente precisa chamar a atenção. O primeiro é que a igreja local é a casa de Deus, é um lugar central e é de muita importância na vida do crente. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, o Paulo diz: mas se eu demorar, Timóteo, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Nós percebemos que a igreja, e nós sempre ouvimos essa afirmação de que a igreja somos nós, e realmente somos, cada um de nós somos a igreja do Senhor que anda, que se movimenta, que interage nos ambientes. Mas nós não podemos esquecer o papel central e de extrema importância que é a igreja como reunião, como lugar de adoração e de culto. E este lugar, sendo um lugar responsável por disseminar habilidades dos que fazem parte dela. E quando eu estava pensando a respeito disso, irmãos, eu lembrei da minha líder de adolescente, quando eu tinha, há muitos anos, eu participava de um grupo de adolescentes muito forte, de uma igreja no subúrbio do Rio de Janeiro, e aquela líder, a irmã Eutélia Muniz, hoje na glória do Senhor, desfrutando, das bênçãos da glória do Senhor, aquela mulher valorosa, uma cristã fiel, ela e seu marido, ela sempre nos dizia a respeito da importância de que pudéssemos ser, cada um de nós que frequentávamos aquela classe de adolescentes, pudéssemos ser obreiros aprovados. E ela se baseava num texto também da carta de Paulo a Timóteo, da segunda carta, onde Paulo, lá no capítulo 2, verso 15, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Queridos, ela repetia com uma frequência muito grande esse versículo para todos nós. E ela ressaltava a importância da igreja na formação do caráter, dos valores, ajudando a família nisso, ajudando os pais nesse desafio, e também no crescimento espiritual e principalmente, claro, no desenvolvimento espiritual de cada adolescente daquela época. E nós percebemos que o resultado, eu hoje, muitos anos depois, olho e observo que o que aquela mulher falou, o que aquela mulher plantou no coração de vários adolescentes que eu ainda mantenho contato, meus amigos e irmãos queridos, eles, posso perceber claramente a verdade dessa afirmação de que realmente a igreja do Deus vivo, que a casa de Deus é de fato um lugar especial. E infelizmente nós percebemos nos dias de hoje
que muitas vezes a casa de Deus tem sido desonrada. Eu tive a oportunidade de, durante uma viagem de trabalho há alguns anos, num momento de folga, visitar um lugar que me convidaram, e me disseram: Renato, vamos comer uma refeição e vamos a um bar. E quando eu cheguei lá, eu estranhei, porque eu estava chegando diante de uma igreja. Eu falei: vocês têm certeza que isso aqui é o bar? Sim, é o bar, vamos lá. E para minha surpresa, irmãos, essa linda, eu lembro, tenho essa imagem daquela linda igreja, toda de pedra, foi transformada num pub na cidade de Aberdeen, lá na Escócia. E foi com muita tristeza que eu entrei naquele lugar e pude observar aquele púlpito lindo que eu tenho também gravado na minha memória, todo feito em madeira trabalhada, onde hoje, nos dias de hoje, servia para que os DJs pudessem colocar as músicas para as pessoas dançarem. Que coisa triste, irmãos, quando a casa de Deus, um lugar santo, um lugar separado, um lugar que deveria ser devotado ao Senhor, se transforma num lugar público de devassidão, muitas vezes, de vícios. Lá, inclusive, funcionava um cassino. E a gente observar que o homem transforma o que é santo, o que é sagrado, em algo deplorável. Mas nós sabemos muito bem que a causa de Deus, a obra de Deus, jamais será derrotada, apesar das sérias investidas que Satanás faz para tentar desestruturar e quebrar a igreja de Cristo. Nós percebemos também, lendo essa carta de Paulo a Timóteo, que o pastor tem importante papel, e Paulo trata de pesadas responsabilidades pela escolha dos anciãos e pela condução, pela maneira de conduzir as reuniões. Nós vemos, como falamos no início, no capítulo 3, Paulo descrevendo requisitos familiares, emocionais, pessoais, sociais e até ministeriais de cada um presbítero e cada diácono que compõe a igreja de Cristo. E você pode ler nesse capítulo 3, quando Paulo procura de alguma forma ceder detalhes de quais são essas características importantes que devem existir nesses líderes. Paulo também, na sua carta, faz uma defesa severa, firme, da sã doutrina, e Paulo aponta várias formas de ensino dos falsos mestres, e Paulo recomenda a Timóteo a andar em amor, que procede de um coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, como a gente pode encontrar no capítulo 1, verso 5. Paulo também recomenda que Timóteo faça uso da legítima lei. A gente lê no verso 8 do capítulo 1, sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Ele também recomenda que Timóteo alimente-se das palavras de fé e da boa doutrina e aplique-se à leitura e à exortação e ao ensino. Lá no capítulo 4, verso de número 13, ele diz: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Nós vemos também diversos deveres pastorais que Paulo orienta Timóteo.
por exemplo, a como cuidar de todos os crentes. Lá no capítulo 4, 11 e 13, ele diz: ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Que você seja um exemplo aos fiéis na palavra, no amor, na fé, na pureza. E Paulo recomenda que Timóteo não negligencie o dom que recebeu de Deus. E aqui é uma palavra para cada um de nós que recebemos dom ou dons de Deus, para que possamos utilizá-los de maneira adequada na obra do Senhor. Paulo também recomenda para que Timóteo permaneça firme na fé. Lá no capítulo 1, versos 18 e 19, o apóstolo diz: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram. Paulo também recomenda que Timóteo busque sempre a santificação. No capítulo 2, no verso 1, Paulo diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Ele incentiva aquele líder pastor para que se aplique em orar, em interceder e em agir através de ações de graça por todos aqueles liderados. Nós também percebemos, mais uma vez, que é notório, que é notável a maneira como Paulo apresenta Cristo nessa carta. Ele apresenta Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, num versículo que é muito conhecido da maioria de nós, lá no versículo 2, capítulo 2, verso 5, quando o apóstolo escreve: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Não há outro mediador. Se somos cristãos, se cremos na palavra de Deus como fonte e fundamento da nossa fé, nós não podemos colocar outro mediador entre nós e o nosso Deus. Somente um morreu na cruz, somente um ressurgiu, somente um pagou o preço pelos nossos pecados. Não existem santos, nem mesmo Paulo. Ele não é santo Paulo. Aliás, se você observar, querido, se você que não conhece com profundidade a palavra e porventura tem colocado outra figura como mediador entre você e Deus, você deveria prestar atenção na carta de Paulo, nessa mesma carta a Timóteo, lá no capítulo 1, verso 15, quando ele diz no final do versículo: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Queridos, Paulo, um missionário extremamente dedicado, um homem que sofreu para que o evangelho pudesse chegar até nós. Esse homem dedicado, que foi apedrejado, que desceu por cesto de uma muralha, fugindo dos seus perseguidores. Esse homem que sofreu, foi preso
teve experiências tremendas. Esse homem, ele afirma que ele era o pior dos pecadores. Ele não era santo. E ele, um pouco antes, no capítulo 1, nos versos anteriores ao que lemos, lá nos versos 13 e 14, ele relembra o fato de que ele blasfemava, ele era perseguidor e era insolente. E que pela graça de Deus, por um favor imerecido, ele recebe de Deus o privilégio de se transformar de um perseguidor a um missionário, a um homem que vai proclamar o Evangelho por todo aquele mundo da época. Que coisa maravilhosa, irmãos, e esse homem faz questão de dizer: eu sou o pior dos pecadores. E essa semana, no nosso grupo de vida, nós estamos estudando esse versículo e nós percebemos, uma das conclusões que tiramos é que esse homem afirma que ele era o pior dos pecadores, porque na realidade esse homem tinha muita intimidade com Deus, ele conhecia Jesus, e esse homem, quando se aproxima de Deus, quando se aproxima do Senhor e da santidade de Deus, ele só pode ter essa conclusão. Ele se constrange diante de Deus, ele se sente muito pequeno, e por isso, irmão, e por isso, amigo, ele deixa claro que ele não era santo. Pelo contrário, ele era o pior dos pecadores, porque se comparado à santidade do Senhor Jesus, nenhum ser humano que viveu, nem que viverá, terá condições de atingir esse grau de santidade. É um grande desafio para mim e você viver em santidade, perseguindo ser santos. O próprio Deus deu essa instrução para cada um de nós. Sede santos, porque eu sou santo. Mas que possamos estar certos, baseado nesse versículo que lemos, que só há um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus Cristo. Paulo também afirma que Cristo é a manifestação da justiça e da glória de Deus. Você vai encontrar essa referência no verso 16 do capítulo 3. Você também vai observar que Cristo é colocado como a fonte do poder espiritual, da fé e do amor. 1 Timóteo 1, 12 a 14. Cristo como o resgatador de nossa vida. Lá no versículo 6, o homem Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. E ele reafirma para Timóteo Cristo como o Salvador. Ele não é somente o Mestre, Cristo é o Salvador. E lá no capítulo 4, verso 10, o apóstolo diz: se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Nós, quando lemos essa carta com cuidado, com atenção, percebemos que é um manual da vida cristã. E neste manual, Paulo não deixa faltar fortes afirmações sobre quem é Jesus Cristo, o centro da nossa fé. A nossa vida cristã é fruto de quem é Jesus e do que Ele fez por nós. Evangelho sem Cristo
não é evangelho. A verdadeira religião cristã, sem Jesus Cristo como centro, não é o verdadeiro evangelho. Precisamos fazer da nossa vida uma demonstração prática da obra de Cristo no mundo. Terminando, irmãos, precisamos perceber também que essa igreja do Senhor Jesus, ela tem como cabeça, e Paulo já tinha dado essas indicações em outras cartas, ela tem esse corpo que é a igreja, tem como cabeça Cristo. Essa igreja, para funcionar, para ter uma direção terrena, ela precisa de líderes que conheçam e apliquem de forma correta a sã doutrina e que possam colocar em prática a palavra. E essa igreja que tem Cristo como cabeça, que tem seus líderes e as doutrinas bem fundamentadas em Cristo, essa igreja, ela sirva para que pessoas cheguem, pessoas conheçam as verdades do Evangelho e que ela se fortaleça cada vez mais na sua missão de propagação da verdade do nosso Senhor. Nós concluímos esse rápido passar nessa carta maravilhosa, dizendo que Timóteo era o filho amado e fiel no Senhor. Que nós estudamos essa carta que mostra o grande amor que Paulo nutria pelo seu verdadeiro filho na fé. E nós vemos também que juntos, Paulo e Timóteo lutaram contra os falsos mestres e viveram de uma forma digna do Senhor. E que o exemplo de Paulo e Timóteo faça diferença na vida de cada um de nós, a fim de que também possamos ser exemplos uns para com os outros. Essa primeira carta, como dissemos antes, ela é um manual de vida cristã, não só para os líderes eclesiásticos, mas para todo aquele salvo em Cristo Jesus. E que o Senhor possa nos ajudar a observar e praticar essa palavra e possamos, irmãos, de acordo até como o próprio apóstolo afirmou aqui na sua carta, possamos combater o bom combate. Está lá no versículo 18 do capítulo 1. Irmãos, temos um combate, nós temos uma guerra espiritual. E Paulo, ele incentiva aquele seu discípulo para que ele siga as suas instruções e que ele continue firme, combatendo o bom combate e mantendo a fé e a boa consciência. E esse é um desafio para cada um de nós. Que nós possamos, também seguindo a recomendação de Paulo, lá da carta de Efésios, nós possamos nos revestir da armadura de Deus, para que possamos enfrentar o nosso inimigo, o maligno, de forma a derrotá-lo pela força e o poder do Senhor, vestidos com a armadura de Deus, portando a espada, que é a palavra, e tendo o escudo da fé para nos defender e nos proteger dos dardos inflamados do inimigo
e para apagar esses dardos. Que o Senhor nos abençoe neste propósito. Amém, irmãos? Que possamos, e eu convido você, se você ainda não fez, a ler, depois de ter visto esse vídeo, a ler com bastante atenção e com bastante carinho esses 6 capítulos dessa carta maravilhosa de Paulo, primeira carta a Timóteo. Semana que vem daremos continuidade aos nossos estudos, estudando a segunda carta de Paulo a Timóteo. Deus abençoe você. Nos vemos na próxima semana. Amém.